Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira, dia 16 de março. Uma ótima semana para você. Vamos então aos destaques do dia. Receita Federal divulga hoje as novas regras do imposto de renda e você vai ver também. Defesa de Bolsonaro espera laudo médico para pedir prisão domiciliar. Israel anuncia operação terrestre no Líbano. E ainda, filme brasileiro Agente Secreto não ganha o Oscar. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o exército de Israel anunciou nesta segunda-feira o início de operações terrestres limitadas no sul do Líbano, contra o grupo Hezbollah. Vamos ver. A ação, na prática, é uma invasão de território. Em comunicado, a pasta afirmou que a operação terrestre tem como objetivo estabelecer e fortalecer uma postura defensiva avançada, com a destruição de infraestrutura do Hezbollah na região e também garantir a segurança dos moradores do norte de Israel. Junto com o anúncio, o exército de Israel divulgou um vídeo que mostra uma movimentação de tropas e tanques de guerra durante a madrugada, com a câmera com visão noturna. O termo Operação Limitada também foi utilizado por Israel da última vez que tropas do país invadiram o território do Líbano, em outubro de 2024, e significa uma atuação pontual e não ocupação completa do território que está sendo invadido. Tanques e blindados foram posicionados do lado israelense da fronteira entre Israel e Líbano em meio à escalada bélica contra o grupo rebelde Hezbollah. A operação ocorre dias após o ministro de Defesa israelense Israel Katz ter ameaçado tomar territórios no Líbano, caso o Hezbollah não parasse com os ataques contra Israel. Na semana passada, Katz também disse que ordenou que o exército se preparasse para expandir as operações no país vizinho. E a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã já entrou na terceira semana. A estimativa é de que 1.500 pessoas morreram desde o início do confronto. E os impactos da guerra já ultrapassam o campo militar e começam a refletir bastante na economia mundial. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Márcio Coimbra. Olha só, ele é coordenador de pós-graduação e relações institucionais e governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Bom dia, Kleber. Uma satisfação imensa estar aqui conversando com você essa manhã. Então, eu queria que você falasse tecnicamente, né? A gente disse aí que a guerra entra na terceira semana. Qual é o momento atual dessa guerra? É evidente agora que ela não está mais limitada só entre os Estados Unidos, Israel e o Irã? Ela é uma guerra, Kleber, que ela entrou no fronte econômico. Eu acho que é isso muito importante que as pessoas entendam. Porque, na verdade, o que a gente tem diante de nós é uma implicação econômica e guerras também que nós não estamos vendo, porque a entrega do petróleo para a China pelo Irã foi comprometida. Então a China ela também está sendo afetada pela falta de entrega de petróleo. Há também desdobramentos em relação à guerra da Ucrânia, porque afinal de contas a Rússia é uma produtora de petróleo. E com o aumento do preço do petróleo, Vladimir Putin consegue ter mais dinheiro para levar a sua operação para dentro da Ucrânia. Ou seja, existem diversos fatores que conversam com essa situação do Irã e que são fundamentais para a economia internacional. A economia internacional, ela é uma arma invisível desta guerra. Ela não está nas bombas, ela não está nas decapitações do regime, mas ela permeia todas as discussões, porque afinal de contas o Irã tinha ou tem ainda um acordo desde 2021 profundo
de integração econômica com a China, usando uma frota fantasma de navios e pagamentos em yuan diretamente para o governo de Teherã, um movimento que foi comprometido pela ação americana. E a gente também tem, Kleber, agora a ilha de Karg, que está ali na costa do Irã e que é um pulmão petrolífero do Irã, ou seja, tudo passa pela ilha de Karg no que diz respeito ao petróleo do Irã. Então é o coração do petróleo iraniano e os americanos já estão bombardeando Karg. E por falar em impactos, no pior dos cenários, até que ponto podem chegar esses impactos, inclusive para o Brasil? Qual é a previsão mais alarmante em relação a esses impactos? Olha, Kleber, os americanos eles se prepararam muito para essa guerra. O que que significa? Que os Estados Unidos hoje são o maior produtor de petróleo do mundo. Já ultrapassou a Arábia Saudita e ultrapassou a Rússia. E por que que os americanos fizeram isso? Para segurar o preço do petróleo. Se o preço do petróleo não estourou os $200 o barril, como deseja o governo do Irã, é porque os americanos fizeram essa ação já prévia, aumentando a sua produção de petróleo de forma substancial para evitar um choque internacional do petróleo, como nós vimos na década de 70. Na década de 70, os americanos não tinham a produção de petróleo que têm e hoje eles conseguem acelerar isso. Mais uma coisa, Kleber, que é importante a gente se atentar. A ação no Irã acontece depois da ação de remoção de Maduro da liderança da Venezuela. E como Trump disse, Delcy Rodrigues está agindo e atuando como parceira dos Estados Unidos e dos países ocidentais nesse momento, cortando inclusive as remessas de petróleo para Cuba e também remessas de petróleo para o Irã. Então, os americanos fizeram um movimento geoestratégico antes, geoeconômico estratégico, para atacar o Irã. Não foi escolhido aleatoriamente, porque os americanos podiam ter feito essa ação mais profunda quando eles atacaram as usinas nucleares no ano passado, mas não o fizeram por quê? Porque precisavam de movimentos geoestratégicos em outros lugares antes de terminar o trabalho no Irã. Um desses trabalhos era você remover Nicolás Maduro. Removendo Nicolás Maduro e retirando esse petróleo que chegava ao Irã, que ia para a China e que ia para Cuba, e tomando o controle da situação petrolífera da Venezuela, os americanos puderam terminar a ação no Irã. Então, com Israel, junto Washington justamente com Israel, conseguiram atacar o Irã com mais eficácia depois de remover Maduro. A gente está vendo que são peças de um tabuleiro de xadrez que uma depende da movimentação de outras. E se a gente não entender o conceito geral e os movimentos gerais, nós não conseguimos compreender os movimentos colaterais quando eles acontecem. Correto. E o presidente Donald Trump fez uma previsão de um desfecho rápido para a guerra. Nós estamos entrando, já falamos isso repetidas vezes, na terceira semana. Você acredita que esse conflito deva demorar ainda muito tempo? E o que vai significar para o mundo se essa previsão se confirmar e os Estados Unidos saírem como os grandes vencedores dessa batalha? Olha, que os americanos sairão vencedores dessa batalha, eu não tenho a menor dúvida, porque, de acordo com o movimento geoestratégico que eles estão desenhando, eles com certeza estão trabalhando com outras variáveis que nós também não estamos vendo neste momento. O que é importante para a gente ter em foco? Quais são os possíveis cenários de desfecho para o Irã? E eu escrevi isso recentemente, tenho falado em algumas entrevistas que existem 4 saídas para o Irã neste momento.
4 saídas que são: a primeira chamada de solução pretoriana, que é a Guarda Revolucionária tomar o controle do governo das mãos dos ayatolás, afastando os ayatolás para o seminário de Qom, deixando que eles consigam ter uma estabilidade institucional maior nesse momento, ou seja, uma guarda pretoriana tomando o controle das instituições. E aí nós poderemos ver uma solução à la Egito, tanto o que aconteceu no passado com Mubarak como com o Sisi hoje, que é você ter um ditador que tenha interesses e grupos que tenham interesses dentro do regime. A gente sabe que a Guarda Pretoriana controla a economia e tem dinheiro em Dubai, portanto, eles têm esse interesse em assumir este controle, e aí poderiam abrir conversas com o Ocidente. A gente tem também o que eu chamo de restauração. Restauração acho menos provável, mas também é um aspecto possível que nós precisamos ter na mesa, que é o retorno do Shah, o filho do Shah Reza Pahlavi, que mora hoje nos Estados Unidos, indo para o Irã, iniciando um processo de transição. A gente também pode ter o recrudescimento, que são os ayatolás, assumindo um controle maior, e dentro deste controle maior, iniciar uma repressão. Desculpa. E esta repressão, ela pode acontecer por intermédio de você fechar o Irã, transformando o Irã numa espécie de uma Coreia do Norte, do Oriente Médio. E também o último cenário, que é o abismo, que é a fragmentação do Irã, uma balcanização do Irã. Ou seja, o Irã se cindindo em diversos países. Você sabe que tem lá mais de 30 províncias, essas províncias entrarem em guerra civil e o Irã acabar se fraturando em diversos países. Eu acho que a gente precisa estar atento a esses 4 cenários, porque certamente um deles vai acontecer. Tá certo, então, quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Márcio Coimbra, ele que é especialista em relações internacionais e institucionais. Márcio, muito obrigado por essa explicação tão detalhada que ajuda tanto o nosso telespectador. Eu que agradeço, Kleber, obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com toda a audiência de vocês e eu estou sempre à disposição para responder essas perguntas quando necessário. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora para falar que a defesa de Jair Bolsonaro aguarda o laudo médico para fazer um novo pedido de prisão domiciliar. O ex-presidente já teve pelo menos 4 pedidos negados desde sua condenação por tentativa de golpe. O ex-presidente está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Def-Star em Brasília. Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresentou evolução no quadro de pneumonia, mas mantém marcadores inflamatórios elevados. Enquanto isso, a defesa de Jair Bolsonaro prepara um novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Desde que foi preso preventivamente em novembro do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal, a defesa de Bolsonaro já apresentou ao menos 4 pedidos de prisão domiciliar. Todos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Nos requerimentos, os advogados alegam que Bolsonaro é idoso, possui saúde frágil e necessita de acompanhamento médico constante, o que, segundo a defesa, seria melhor garantido em casa. Moraes, por sua vez, tem sustentado nas decisões que o ex-presidente não tem direito jurídico a domiciliar. O ministro também afirma que as condições de saúde de Bolsonaro vêm sendo adequadamente atendidas no sistema prisional e ressalta que o ex-presidente descumpriu reiteradamente medidas cautelares impostas pela Justiça, além de haver indícios de tentativa de fuga. O quadro clínico de Bolsonaro, que foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana, é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta. E veja a seguir, filme brasileiro Agente Secreto não ganha o Oscar. E ainda, Receita Federal divulga hoje as regras e o calendário do imposto de renda. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, a Receita Federal divulga hoje as regras e o calendário para a declaração do Imposto de Renda 2026. A entrega começa no dia 23. Vamos ver o que muda. A Receita Federal exige declaração de quem teve renda tributável acima de R$ 33.888 em 2025. Isso inclui encargos, contribuições e aluguéis. Os rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil também obrigam a entrega. Os investimentos e bens de alto valor também geram obrigações. Quem operou mais de R$ 40 mil na Bolsa de Valores ou tinha patrimônio acima de R$ 800 mil no fim do ano passado precisa declarar, assim como as atividades rurais e ganhos de capital, que completam a lista principal. A regra atingiu quem teve receita rural acima de R$ 169 mil ou lucrou com a venda de bens, como imóveis e veículos. Para fazer a declaração anual, o contribuinte deverá reunir documentos pessoais e comprovantes de renda e patrimônio. As novas regras autorizadas para quem ganha até R$ 5 mil entrou em vigor neste ano e, portanto, não muda nesta declaração. Alívio no bolso só impacta na declaração de 2027. Especialistas alertam que a autorização do pagamento mensal não desobriga o envio do documento, que depende também do patrimônio. As restituições devem começar a cair na conta no fim de maio. O primeiro lote tem previsão de lançamento para 29 de maio. E o quinto e último lote fica para 30 de setembro. E o agente secreto que concorria em 4 categorias do Oscar não ganhou nenhuma estatueta, infelizmente. Já o longa Uma Batalha Após a Outra levou as principais disputas. The Oscar goes to One Battle After Another. Uma Batalha Após a Outra foi o grande vencedor do Oscar de 2026. O longa ganhou o prêmio de melhor filme e ainda venceu em outras 5 categorias. A história, dirigida por Paul Thomas Anderson, que reúne revolucionários de esquerda, supremacistas brancos e centros de detenção de imigrantes na telona, pareceu a muitos espectadores um retrato dos Estados Unidos contemporâneo. A sátira política apresenta romance e humor e conta uma história comovente sobre o amor incondicional de um pai por sua filha. Já o filme Pecadores venceu 4 de suas históricas 16 indicações. O Agente Secreto, que concorria a melhor filme, melhor ator, melhor seleção de elenco e melhor filme internacional, não conquistou nenhuma estatueta. And the Oscar goes to Jessie Buckley. Jessie Buckley ganhou o Oscar de melhor atriz por Hamnet. Já Michael B. Jordan venceu na categoria Melhor Ator por Pecadores. Paul Thomas Anderson conquistou o Oscar de Melhor Direção por Uma Batalha Após a Outra. O filme norueguês Valor Sentimental ganhou a estatueta de Melhor Filme Internacional. This is the first Oscar win and 7th nomination for Norway. Sentimental Value has 9 nominations, including Best Picture. E no último sábado aconteceu o primeiro encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o tema escolhido do Sunset Sobrenatural. O Felipe Takahashi esteve lá e traz as informações. Vamos ver. O pôr do sol marcou o início de um novo ciclo para os jovens da Igreja Internacional da Graça de Deus. O primeiro encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem trouxe o tema Sunset Sobrenatural, reunindo participantes para uma tarde de fé, música e reflexão. E quem participou do encontro conta que a experiência vai além do culto. É também um momento de união e renovação espiritual. O jovem que busca Deus vão ser felizes. E hoje você pode ver no rosto deles a felicidade que eles estão de vão ser cheios de Deus nessa tarde. Mas o Sunset Sobrenatural vai além de um momento de reunião entre amigos.
A proposta do encontro é fortalecer a fé e incentivar os jovens a começarem o ano com novos propósitos. Eu entendo que o jovem ele precisa se conectar porque isso vai fortificar a visão deles e também a fé, porque eles vão encontrar pessoas com as mesmas idades, com a mesma visão, com a mesma cabeça, passando pelas mesmas coisas. E quando eles encontram um jovem fortificado e estabelecido em Deus, certamente eles vão aprender com esse jovem e vão ver com esse jovem o que é servir a Cristo ou como servir a Cristo. É nesse clima de diversão, alegria, que fica marcado o primeiro encontro dos jovens que vencem do ano de 2026. E o objetivo, claro, é trazer a palavra de Jesus com muita leveza e clareza para que os jovens se identifiquem cada vez mais. Deus tem pressa que a gente acorde, porque tem muita gente aí fora esperando a nossa geração, a nossa decisão de se levantar e enxergar a vontade do Senhor. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Ótima tarde e até mais.